Minha melhor amiga roubou o meu padrasto da minha mãe e a minha mãe pediu pra eu poder roubar ele de volta. Ela pediu pra mim. Pra poder ficar comigo? É claro que não, porque a gente quer ver o quê? Macho tomando na rabieta. E eu topei. Sabe aquela amiga vizinha, best friend, que estudou com você, que morou na mesma rua que você, que brincou com você, que cresceu com você, que roubou o marido da sua mãe pra você? Era essa best friend. Vivia na minha casa. Gente, dá problema. Dá problema. A minha mãe se separou do meu pai quando eu tava mais ou menos ali com os meus 10 anos. Isso a minha amiga já vivia dentro da minha casa, mas ela tinha acho que 13. Então, assim, nunca aconteceu nada entre ela e meu pai que eu saiba. E aí, passou alguns anos, quando eu estava com os meus 17 anos, a minha mãe se casou novamente, né? Arrumou um marido novo, não sei o quê, toda aquela história, eu gostava muito dela, foi tudo muito rápido, do nada. Quando eu vi, pisquei assim, o homem já tava morando lá em casa. Só que até aí tudo ótimo, o problema da minha mãe, já tava com os meus 17 anos, focada ali em fazer uma faculdade pra poder ser alguém na vida, morava numa cidade muito pequena. E minha amiga seguia ali comigo do mesmo jeito. Até que foi passando os tempos, tinha 2 anos que a minha mãe estava com o meu padrasto, eu estudando pro pré-vestibular. Chego em casa, a minha mãe está quebrando a casa toda, uma gritaria, e come daqui, grita daqui, faz isso. E eu entrei em casa, quando eu entrei, minha mãe puxando a minha melhor amiga pelos cabelos, ela simplesmente pegou o meu padrasto na cama com a minha best friend forever. Eu na biblioteca estudando, tá, gente, pra poder passar na faculdade, e ela, furefando com o meu padrasto. Mãozinha aqui como se vocês pudessem ver. Aí, ao invés de fazer o que eu fiz aqui. Enfim, toda aquela riburiça, chega os vizinhos tudo separando e briga daqui. E aí virou o comentário da cidade, que a gente morava em cidade pequena. Então todo mundo sabia da vida de todo mundo. Minha mãe botou ele pra fora porque ela não aceitou. Passou mais ou menos 2 semanas e estava meu padrasto de novo dentro de casa, porque minha mãe lustrou o chifre, não aceitou, durou só 2 semanas. Só que aí o meu padrasto jurou que nunca mais ia fazer, que foi um erro, não sei o que. Eu não falava mais com a minha amiga, né? A gente discutiu, ela parou de ir na minha casa, eu parei de conversar com ela, porque ela pegou meu padrasto, magoou minha mãe. Quando eu menos esperei, minha mãe perdoou ele tava lá, e aí ele começou a ter uns comportamentos meio estranhos. Começou a dar perdido da minha mãe, começou a voltar tarde pra casa, começou a dormir fora. E eu, até que a minha mãe simplesmente veio chorando, falando pra mim que o meu padrasto tinha saído de casa. Eu tinha acabado de chegar em casa, do trabalho, tava trabalhando, e minha mãe falou, olha, ele saiu de casa, foi embora, porque ele foi morar com a sua ex-amiga. Meu padrasto foi morar com a minha melhor amiga. Do Neida. Alugou uma casa e foi morar com ela. Ele só ficou ali em casa o tempo que ele tava alugando a casa. E aí a minha mãe sentou comigo e me pediu uma coisa que eu nunca pensei que ela ia me pedir. Ela me pediu pra poder roubar ele de volta. Curte e comenta parte dos poderes da blogueira. Ao que tudo indicava, minha mãe estava com sangue nos olhos, porque ela ficou extremamente revoltada que o meu padrasto tinha deixado ela pra poder ficar com a minha melhor amiga. E ela achou que seria de bom tom, ela achou que seria uma ótima ideia eu roubar ele de volta. E eu fiquei, mãe, mas como é que você quer? Como eu não tô te entendendo. Você quer ficar com um homem que tá com a minha melhor amiga, e aí eu vou ficar com ele, e como é que você quer voltar com ele? Eu comecei a embolar a situação toda, minha mãe chorando, ela falou, não, eu só quero a minha vingança. Então o que eu quero que você faça? Pegue o contato dele, comece a jogar uma conversa nele, falando, poxa, que você fez com a minha mãe, que não sei o que, logo com a minha melhor amiga, porque não comigo? Dê uma de apaixonada, inventa uma história, e eu quero que você deixe ele tão louco ao ponto dele largar ela pra poder ficar com você, e aí você vai dar um chute no rabo dela. Porque a minha melhor amiga falou pra mim, falou pra mim que ela tinha feito isso tudo porque ela tava muito apaixonada por ele, que ele amava ela, que ela amava ele, que ela ia casar com ele, que não sei o que, mas ela criou toda essa conflito na cabeça dela e ela acreditou. Ela não era só uma rapariga velha safada que tava querendo roubar o macho do outro. Não, ela estava apaixonada por ele e ela acreditou que ele ia largar tudo. Eu fiquei meio assim, falei que não, conversei e tal, mas no fim acabei topando pelo desespero da minha mãe. Peguei o número dele e mandei mensagem. Falei, olha, eu estou revoltada com o que você fez. E aí ele achou que era por eu ter, né, traído minha mãe, ele ter traído a minha mãe. Então eu falei, não. Ele logo me respondeu. Eu falei, não é por isso. O que ela tem que eu não tenho? Por que você olhou pra ela e não olhou pra mim? Eu já te dei confiança diversas vezes e você nunca nem quis ficar comigo, que não sei o quê. E aí ele ficou meio assustado, ficou um tempo sem responder. Ele falou que nunca tinha percebido, que não foi a intenção dele, que ele não quis me magoar. E aí eu dei uma de desentendida e falei, eu sempre fui apaixonada por você, eu estou muito magoada, eu estava disposta a ficar com você. E aí ele falou pra mim que sempre reparou em mim, mas que ele não achou que eu fosse fazer isso com a minha mãe, por isso que ele nunca fez nada. Eu falei que tava muito magoada, parei de responder ele, falei, vou dar um gelo e vamos ver se ele vem atrás. 2 dias depois ele começou a me mandar mensagem, falando que não parava de pensar em mim, que não parava de pensar no que eu falei, que nós podíamos ter vivido coisas incríveis, ou seja, ele não valia uma nota de R$1. E aí ele começou a jogar um assunto, vamos nos encontrar, que não sei o que eu tô afim, que eu não paro de pensar em você e tudo mais e tal. Eu topei, né, me encontrar com ele, marquei tudo bonitinho, falei com a minha mãe, e aí, a gente faz o que agora? Ela falou, agora você vai mandar mensagem pra sua melhor amiga, manda toda a conversa e manda o local que você marcou com ele, que nós vamos só pra poder ver o barraco.
Eu mandei tudo pra ela, ela ficou extremamente ofendida, falando, não acredito que ele fez isso comigo, porque ela achou que ela seria a Rã Pimenta de Ouro, que ele ia trair minha mãe, mas que com ela seria diferente. Ela ficou revoltada. No fim, ela foi no encontro, que era pra eu ir, chegou lá, minha filha, ela já chegou estapeando ele, que aí minha mãe chegou estapeando junto, eu cheguei estapeando junto, o homem apanhou de 3, no fim ele foi embora dali mais roxo que não sei o quê. Ela se separou dele porque ficou ofendíssima, não aceitou o chifre também, e no fim ele teve que se mudar da cidade, que ele ficou tão mal falado por todo mundo que ele desistiu de morar ali.